Vampiros gregos, criaturas sobrevivendo na Grécia Antiga, comendo fígados. Que nojo. Tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Cambada. Quem não mora no castelo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius, o dono aqui do castelo, e vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Mas antes disso, quem não se inscreveu, por favor, se inscreve, venha morar conosco aqui no castelo, deixa um like, olha dentro do colete, coraçãozinho pra quem tá deixando like aqui, mete a porta nesse like e vamos começar com a nossa pancadaria seca, que o negócio hoje vai ficar bem divertido. E aí, vamos falar sobre esses vampiros, é um assunto um pouco espinhoso. Em épocas em que nós temos vampiros que brilham no sol. Entendedores entenderão. Mas enfim, queria começar comentando com vocês, né? Na Grécia Antiga nós tínhamos uma lenda chamada Vricolaca. Não vou ficar por aqueles nomes escritos em grego aqui, porque as coisas são complexas demais. Mas a pronúncia, acredito que seja essa correta, né? Não sou fluente em grego. Vricolaca. E seguindo nessa sequência de episódios que eu tinha prometido para vocês, né? Esse é o episódio 2. Vamos falar sobre essa criatura um tanto quanto vampiresca, muito embora ela tenha alguns traços um pouco mais de zumbis, se a gente for parar para pensar no sentido estrito do termo. O Vricolaca é uma lenda muito antiga, advinda da Grécia, é uma coisa muito peculiar, né, porque são umas criaturas um pouco demoníacas. Eles não têm aquela aparência, né, que nós estamos acostumados a ver nesses filmes de vampiro nos dias de hoje. É basicamente um corpo seco, né, uma criatura um pouco corcunda, com a coluna um pouco dobrada, a pele um pouco putrefata, né, acinzentada, e geralmente estrangula as pessoas dentro dos quartos. Isso varia um pouquinho dependendo da região que a lenda ela é contada. Mas naqueles territórios próximos ali da Grécia, naquelas ilhas, as pessoas comentavam muito sobre essa lenda dessas criaturas, e nós temos algumas evidências arqueológicas, né, que vamos chegar antes do final desse vídeo. Então, como exatamente um Vricolaca, né, acabava nascendo? Eu achei algumas variações dessa lenda, e o que elas têm em comum é o seguinte. Tem uma lenda que diz que ele bate na porta, né, 3 ou 4 vezes, acabei tendo que pegar alguns textos um pouco obscuros. E quando esse vampiro bate na porta, algumas pessoas dizem que se você atende antes da segunda vez, ele vai entrar e as coisas não vão acabar muito bem. Outras lendas dizem que ele não vai entrar sem um convite, mas se você responde em algum momento aquele toque que ele dá, pouco tempo depois a pessoa naquela casa vai nascer com uma... A pessoa daquela casa vai ter um problema de saúde muito sério, vai falecer e se torna um Vricolaca. Se torna essa criatura zumbi, que, diga-se de passagem, né, tem um apetite por órgãos humanos, né? Não funciona bem como o vampiro que nós conhecemos, pelo menos não na maior parte das lendas, né? Tem bastante variações em cima disso, mas o ponto é, ele se alimenta de sangue e de órgãos humanos quando ataca pessoas. Então, a transformação acontece por causa de uma pessoa que é enterrada em um solo que não é sagrado. Acontece por causa de algumas razões aí, mas eu acho que a mais forte, e que existe uma certa influência ainda nos dias de hoje, é essa do solo não sagrado. Uma outra coisa comum que esse vampiro Vricolaca, por exemplo, tem em comum com esses vampiros lá do lado dos Strigoi, da Romênia, um vampiro europeu clássico ele vai ter que voltar lá para o seu território para dormir, e lá ele fica muito variável. Isso é muito comum, por exemplo, com esse vampiro europeu, porque nós temos aí até aquela lenda que o Van Helsing mata o Drácula com uma estacada no coração. Quando os Vricolaca, ficam dentro de um caixão, dentro do seu túmulo, nesse período de urno, ele fica indefeso, é uma criatura bastante vulnerável, então as pessoas naquela época matavam. Então, eu tinha falado sobre essas táticas que algumas pessoas tinham na antiguidade. Era muito comum, naquela época, as pessoas porem pregos, né, nos corpos mortos. Você encontrava pessoas com corpos amarrados em posições um pouco embrionárias, outras pessoas com pregos, 6, 4, pregos assim, alguns inclusive na cabeça, prendendo aquele cadáver contra o caixão, contra esse túmulo, para que ele não se erguesse dos mortos. As pessoas levavam essa lenda muito a sério, era uma coisa muito presente na cultura grega naquele período, uma coisa um tanto quanto sombria. Uma outra prática muito comum, né, que eles encontraram alguns túmulos, isso é uma evidência arqueológica bastante forte,
nós temos corpos que foram decepados, né? Nós tínhamos cabeças cortadas, tínhamos membros cortados depois que a pessoa morria, porque as pessoas tinham esse medo de que os cadáveres voltassem à vida. E por causa de uma maldição, seja por comer carne de uma ovelha que foi ferida por um lobisomem ou por um lobo, seja porque foi sepultado em um terreno impuro, não é? Nós temos aí uma consequência muito ruim. Então as pessoas cortavam os membros, pegavam no caixão, punham pedras em cima do corpo, pedras em cima dos caixões, enterravam embaixo de pedras. Era uma coisa assim era uma paranoia que as pessoas tinham naquele tempo, quando você se deparava aí com essa lenda local grega. Muita gente se pergunta, né, até que ponto isso daí continua acontecendo na história da humanidade, né? Olha, na época da Segunda Guerra, quando muitas mortes aconteceram, em períodos de praga, né, mais recentemente, muitas pessoas morreram na Grécia. Mas em especial na época de guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram, muita gente morreu. E muitas pessoas tinham esse medo de verdade, né, de que os cadáveres se levantassem em algum momento. A superstição era muito forte, então havia-se uma briga muito grande para sepultar em terreno sagrado. Sempre acontecendo dessa forma para evitar que essas criaturas voltassem à vida e atacassem os vivos durante a noite. Porque a lenda dizia, né, que o Vircolaca, quando ele voltava dos mortos, se tornava uma criatura medonha, feia, ia a estrangular pessoas durante o sono, e ele ia atrás daqueles conhecidos que ele teve durante a vida. Atrás dos familiares, atrás de amigos, e mataria essas pessoas de um jeito horrível. Então, era uma lenda pavorosa, né, que a gente passa nos dias de hoje, uma criatura horrorosa. Então, seria essa a forma como nós acabamos aí, né, interpretando esses vampiros, né, que tinham alguma semelhança, por mais que sejam zumbis, com os vampiros que nós conhecemos hoje em dia. Parte de uma cultura, né, que representa em alguma medida todo esse medo que o ser humano tem, o que desconhece, medo da própria morte, né, porque é uma das maneiras de simbolizar a morte como nós a conhecemos. Então, o Vircolaca, ele é essa primeira criatura que eu queria explorar no episódio de hoje. Espero que vocês tenham aí se divertido bastante com essa nossa conversa de bar literário aqui, uma perspectiva histórica. Então, no nosso próximo episódio, vamos explorar outras criaturas aí. Por hoje basta, nos vemos na próxima e catapimbas!